Boa noite, eu sou o aluno Patrick Monteiro Santos e vou falar um pouco sobre o significado dos números. Bom, na introdução, é muito importante dizer, principalmente sobre os sistemas de numeração indo-arábico, porque é a partir dele que nós temos o nosso de hoje em dia, e, e assim como os outros diversos sistemas numerais. Então, para entender o significado do número, vamos voltar lá do início. Então, quando tínhamos crianças, quando nós éramos crianças, nós aprendemos os números de forma de memória e fixação. Ou seja, os nossos pais, os professores ficaram sempre dizendo isso é 1, 2, 3, 4 e 5, tipo, aí numa ordem sempre, e aquilo foi ficando na nossa cabeça. E a partir disso, quando a gente começou a perceber esse padrão, o nosso cérebro mesmo ele começou a desenvolver isso. Ou seja, depois do 20 tem o 20, 21, 22, 23, 24. Depois de 30 tem 31, 32, 33, 34 e assim por diante. Então a gente começa a perceber um padrão e uma facilidade a mais de aprender os números. Então mesmo que a gente não tenha, por exemplo, não saiba de cabeça que número que é, a gente vai conseguir ler dependendo da situação. Por saber já os números, a gente consegue aprender a partir disso. Então é importante a gente aprender os números, o significado deles realmente, para conseguir desenvolver o que a gente está fazendo, né? A gente está no curso de matemática fazendo o quê? A gente está aprendendo sobre os números. Então, é importante sempre ter esse conhecimento, essa base. Outra coisa importante dos números que a gente precisa aprender é o padrão e os significados semelhantes que tem, iguais. Por exemplo, 2 vezes 4 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou então 4 mais 4. É a mesma coisa. Então já é uma coisa a mais que a gente vai aprendendo, vai colocando no nosso vocabulário matemático, digamos, e vamos acumulando informações de forma que a gente consiga resolver futuramente os cálculos sabendo disso. Então, esse exemplo de 2 mais 2 mais 2 mais 2, 4 mais 4 e 2 vezes 4 é um exemplo nítido de como o nosso cérebro funciona em relação aos números e como a memória também. Então, tipo, ele vai diretamente, ele é diretamente ligado à memória. E agora, quando eu falo 2 vezes 4, a gente não precisa chegar e pensar 2 mais 2 mais 2 mais 2 ou 4 mais 4. A gente simplesmente responde 8 porque a gente já sabe o resultado dessa equação, dessa conta, né? Outra coisa importante que se nota muito no desenvolvimento da matemática e no crescimento da pessoa em relação à matemática também é a forma de como se mexe com dinheiro. Então, tipo, isso fica bem nítido na hora de dar o troco. Por exemplo, na hora que você está comprando alguma coisa no mercado e a pessoa pergunta: você tem uma moeda de 50 centavos? Você tem 5 centavos para completar? Porque tipo, você não vai estar dando dinheiro a mais, porque ela vai devolver a mesma quantidade de dinheiro que ele devolver. Só que vai facilitar a mexer com o dinheiro, porque normalmente o dinheiro ele tem as formas completas, né? Um centavo, vamos começar do início, né? 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, aparece 25, 50 e até R$ 1. Aí vai para R$ 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Então, por exemplo, a ida da criança ao mercado com a mãe, você já vai desenvolvendo um pouquinho o senso de dinheiro, de nota, de, de, de noção numérica em relação àquilo. Outra coisa importante relacionada aos números é a grandeza. É verdade, é uma das mais importantes, porque o número, ele é grandeza e relevância, né? Porque os números, eles não são a mesma coisa sempre. Quando, por exemplo, eu digo 1.000 centímetros, 1.000 metros, 1.000 quilômetros, 1.000 hectômetros e assim por diante, não é a mesma coisa. Ele vem acompanhado de uma partícula após. Mas mesmo assim, por exemplo, um exemplo bem nítido é quando você está fazendo prancha. 1 minuto fazendo prancha parece que dura muito mais do que 1 minuto você no parquinho. É quando falar, você vai ficar 5 minutos. Você vai ficar 5 minutos no pula-pula. E nesses 5 minutos do pula-pula passa muito rápido. Só que se você colocar 5 minutos de exercício sem parar, fortalecendo muito o músculo e forçando, ele vai doer mais
E por 2 mais, vai parecer que vai passar o tempo mais devagar, só que a mesma quantidade de tempo. Só que isso se chama relatividade. Mesmo não sendo, mesmo sendo a mesma quantidade de tempo, ele depende de se vai ser muito ou pouco para cada situação. Então nunca se sabe, não se pode dizer que um número é grande sem saber o contexto, né? Por exemplo, 1 milhão. Porque 1 milhão de centímetros é muito menos que, por exemplo, 1000 quilômetros. Um exemplo. Outra coisa muito importante é a forma com que olhamos os números, que vai desenvolvendo na gente, principalmente a fração e decimal. Por exemplo, eu falar que 2 é maior que 1,1940, que é maior que 1945 sobre 10.920, por exemplo. É uma quantidade de número que só de olhar você já sabe o desenvolvimento da pessoa em relação à matemática. Só de olhar você já sabe que vai ser um número menor que o outro. Só que isso, quando você está vendo isso como primeira matéria, é uma coisa muito mais monstruosa e mais difícil de se encarar. De ver o número 1,5920 menor que 1,2. A pessoa vai encarar aquilo e vai achar muito estranho. Só que isso é muito importante para o desenvolvimento, para a pessoa saber o que é a diferença e o que, como mexer realmente com os números. Outra coisa importante que nós vemos e percebemos com o desenvolver da matemática no cotidiano é mais isso é mais de forma prática. A pessoa vai praticando e aquilo vai ficando no cotidiano da pessoa e a pessoa vai concluindo coisas óbvias e que vai parecer mais fácil a cada dia e ela vai usar aquilo como forma de resolucionar os problemas da vida dela e solucionar mais fácil os cálculos que ela for fazer. Por exemplo, 71 vezes 5. Ao invés da pessoa chegar e calcular 71 vezes 5, ela pode muito bem chegar e, de forma rápida, 70 vezes 5 mais 1 vezes 5. Ou seja, 70 vezes 5 a gente vai pegar por um método. 70 vezes 5, a gente vai chegar e vai multiplicar 7 vezes 5, que vai dar 35, e acrescentar um zero no final. Depois, 350. Depois somar 1 vezes 5, que é 5. Então vai ficar 355. O resultado final da equação do cálculo. Ou seja, dessa forma, a pessoa vai colocando todas as coisas que ela vai aprendendo, vai somando o conteúdo na cabeça dela e assim ela vai resolucionar de forma mais fácil, mais tranquila, tudo de forma mais simples. Então tudo vai servir de acréscimo para a pessoa resolucionar. Outro exemplo também é o 8 mais 7. 8 mais 7, quando você está no pré-2, você vai calcular 8 mais 7. Vai somar até dar 15. Só que depois, por exemplo, uma pessoa que está no terceiro ano do ensino médio, ela vai resolver de forma diferente, obviamente. Mesmo que ela não souber de cabeça, que normalmente é o certo que fala, que é você não saber de cabeça os cálculos, mas sim conseguir resolver e chegar até o resultado final. Ou seja, 8 mais 7 é muito mais fácil eu pegar o 2 que está no 7, retirar para ficar o 5 aqui, e vai vir 2 para cá com 8, que vai ficar 10. Ou seja, isso vai acontecer de forma rápida na cabeça, vai ficar 8 mais 2, 10, mais 5, 15. Ou então, ela vai pensar, 8 mais 7, né? 8 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 1 mais 7. Ou seja, ela vai pensar de forma rápida, 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Ou seja, há infinitas formas de resolver literalmente esse cálculo, só que cabe a pessoa decidir qual que ela vai usar para conseguir chegar no resultado mais fácil ou forma mais rápida que ela quiser, que ela escolher, tanto faz. Outra coisa muito importante no decorrer da prática matemática é a prova real. A prova real normalmente a gente aprende no segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Só que quando vamos aplicar esse sentido mesmo, normalmente não é nesse período. A gente chega até ter preguiça de aprender essa parte, mas
quando nós vamos crescendo e vamos adquirindo conhecimento, a prova real vai se tornando mais fácil e se tornando óbvia. Então, tipo, vai ser uma coisa que a gente vai fazer sem pensar, entre aspas, né? De forma automática. Então, por exemplo, quando a gente chegar e fizer uma equação, resolver a equação, a gente vai poder tirar até a prova real de forma automática, ou então ter mentalidade de colocar o número lá e tirar a prova real para ver se realmente são as soluções, por exemplo, de Bhaskara, de quando tem uma equação do segundo grau, porque nem sempre na equação do segundo grau os resultados vão bater. Pode dar o x aqui na forma de... Quando for tirar a prova real, o resultado realmente não vai ser aquele resultado, como já aconteceu em diversas formas, em diversas equações de segundo grau solucionadas. Então é sempre bom a pessoa ter essa mentalidade de conseguir crescer a ponto de saber que precisa fazer essa prova real e não ser uma coisa cansativa, e sim uma coisa prazerosa para ela conseguir ter um desenvolvimento não só na matemática e nos estudos, mas também na vida real. Então, tipo, conferir realmente o que aconteceu. Isso auxilia até, por exemplo, quando a pessoa está passando ferro e esquece o ferro ligado, quando tá passando comida lá e esquece o fogo ligado e assim por diante. Então é uma coisa que não só influencia no dia a dia, mas também no cotidiano. Outra coisa importante que influencia muito no cálculo e no desenvolvimento matemático é saber o que você está realmente fazendo com o número. O que você está resolvendo, o que você está fazendo ali. É essencial que a criança, o jovem, o adolescente saiba o que ele está fazendo, porque quando você sabe o que você está fazendo, você aprende mais rápido ou tem até prazer de aprender. Por exemplo, um professor que coloca jogos na matemática, coloca futebol, coloca League of Legends e outros. É uma coisa muito importante até de ser adicionado no conteúdo, porque dessa forma você vai chamando cada vez mais o aluno para que ele consiga ter um desenvolvimento melhor, gostar de matemática, gostar da matéria, gostar de estudar, de alguma forma. Porque mesmo que você vai fazer isso, vai acontecer uma vez só, ele vai parar. Não. Isso é um desenvolvimento que você vai fazer de acordo com o tempo, e que o certo seria que os professores fizessem, e assim você consiga fixar um desejo no aluno. Então o aluno vai gostar daquilo ali naquela hora e vai querer fazer mais coisas depois relacionado àquilo, se perpetuar essa vontade, se o fogo dessa vontade continuar aceso. E quem precisa deixar esse fogo aceso são os professores, que precisam ficar abanando o tempo todo para que os alunos tenham essa vontade e continuam querendo realmente aprender, e que aquele futebol, aquele jogo de celular, de computador, seja uma base para que ele consiga realmente querer alguma coisa e que não seja só passageiro. E a ideia inicial da matemática é que os números eles são usados simplesmente para contar, só que não são usados só para contar. Quando eles são usados para contagem, eles tomam o nome de cardinal, ou seja, relacionado à contagem. Mas, por exemplo, quando temos o número 3 ou terceiro, são números usados de forma diferente. 3 é diferente de terceiro. Então, eles também estão em universos diferentes, digamos, porque o número 3 ele está no grupo dos cardinais e o terceiro está no grupo dos ordinais, que é usado para separar. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Não é a mesma coisa que falar 1, 2, 3, 4, 5. Outra forma que é usada de números são os números nominais. Ou seja, eles não são usados como contagem, nem para definir em que ordem que está. Ele é usado como nome, como o próprio nome diz, nominal. Ou seja, um cartão de crédito, que tem o seu número muito grande. Um CPF, que normalmente é até anotado na cabeça. Um número de registro, um RGA, por exemplo. Então, tipo, esse outro universo de números, ele não é usado para contagem, porque você não vai contar o número do seu cartão de crédito, mas sim como identificação. Você vai colocar o seu cartão de crédito lá e ele vai ser identificado no sistema. Ou seja, isso também é um outro tipo de forma que são utilizados os números. Em suma, o sentido dos números se dá por aprender o que realmente é um número.
Dessa forma, quando encaramos um número, nós observamos e lembramos do que estamos lidando. E como temos formas de resolver variadas, como por exemplo o cálculo mental, estimativa, né? Que depende de que parte estamos tratando da matemática, do papel e caneta, e por aí vai. Existem diversas formas de resolver, e que por final se tem que os números não são simplesmente números. Eles auxiliam de infinitas formas de como a humanidade também deve caminhar. Por exemplo, as notícias não seriam dadas de forma completa, ou nem haveria notícia sequer. Então, o número está em tudo. O sentido dos números está em tudo. Por exemplo, existem 4 quadros atrás de mim. Existem 5 dedos na minha mão esquerda e 5 dedos na mão direita. Ou seja, 2 mãos, 10 dedos. Então, dá para aplicar a matemática em tudo. Literalmente tudo no universo. Dessa forma, também é importante a mentalidade, a lembrança e a prática de que a pessoa precisa ter para que ela consiga evoluir cada vez mais e consiga exercer a matemática no dia a dia. É isso.